Glória a Deus. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, na presença do Espírito Santo de Deus, Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, nessa manhã. Nosso culto é para o Senhor, que Ele possa receber nessa manhã como um aroma suave. Você que está aqui hoje nessa manhã, você é crente, e é porque você crê, porque você acredita na palavra, acredita num Salvador, no Messias. Você é crente. O diabo muitas vezes ele quer que você acredite numa mentira, que aqui não é o seu lugar, que isso não é para você, que você não pode. E a gente vê pela palavra, você é crente, você crê na palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o nosso Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. O meu Redentor, ele vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E por causa dele eu estou aqui hoje nessa manhã, por causa dele você está aqui hoje nessa manhã. Um preço foi pago pela minha vida, um preço foi pago pela sua vida. E todo argumento do inferno, toda mentira de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus, diante do sangue do Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós estamos diante do Cordeiro, nós estamos diante daquele que tira o pecado, daquele que nos justifica para podermos estar aqui. Então, se existe alguma mentira do inferno que diz que você não pode estar aqui hoje nessa manhã, que diz que essa palavra não é para você hoje nessa manhã, eu quero dizer para você hoje nessa manhã: o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus disse: está consumado. O preço foi pago. A obra foi feita. Não existe motivo pelo qual, não existe argumento pelo qual o inimigo possa te acusar hoje nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós oramos hoje nessa manhã, ainda, Senhor, na sua presença, Senhor, diante das portas dos louvores. Nós queremos render graças, Senhor, a Ti, porque nós podemos participar, nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós podemos adentrar no Teu reino, Senhor. Pai, diante dessa atmosfera, Senhor, profética nessa manhã, Pai, eu oro, Senhor, para que a Sua graça, a Sua misericórdia, para que a Sua palavra, Senhor, ela possa produzir o fruto, Senhor, pela qual ela foi enviada. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar a boa terra nessa manhã, Pai, e ela possa dar fruto a 100, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Eu estou diante de terra boa, Pai, pela qual vai produzir o fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Você que está de pé nessa manhã, eu quero que você já pegue a Bíblia, né, a palavra de Deus, e eu quero ler um texto com você daqui a um pouco, mas eu queria que você já abrisse lá em Juízes, não precisa ler agora, Juízes capítulo 6, o texto que a gente vai estar lendo aqui, Juízes capítulo 6, e Deus, Ele quer falar com você nessa manhã, através da palavra dEle, a palavra que cura, a palavra que muda, a palavra que transforma. E essa deve ser a nossa fé. Nós devemos crer. Eu vi essa semana, não sei quem que viu na internet, aquela mocinha do skate lá. Como que é o nome dela? Raíssa, né? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo. E ela falando isso antes de descer lá. E as pessoas falavam a lei da atração. Porém, a Bíblia já fala que nós devemos nutrir, né, uma linguagem de fé. Pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável. O que a ciência está trazendo, está revelando, a Bíblia já revela já faz tempo. O apóstolo Paulo orienta a gente dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Então isso é nutrir, né, uma linguagem de fé. Então eu queria que você acreditasse, cresce, né, que a palavra de Deus é para a sua vida e que Deus, Ele tem uma palavra para você nessa manhã, em nome de Jesus. Então nós estamos debaixo desse mês aqui de dezembro, né, que fala sobre colheita, uma palavra profética de colheita, né? Toda colheita, e ela aponta para um trabalho. Diga comigo: toda colheita aponta para um trabalho. Então nós estamos debaixo dessa palavra profética, né, que é colheita, né, o mês da colheita, o ano da colheita, a minha colheita, né, agradecendo pela colheita, mas toda colheita ela aponta para trabalho. Se a gente vai ver o mês de dezembro agora, as pessoas estão recebendo 13º, uau, né, 13º salário, nem tem 13º ano, só tem o 12º, já estão recebendo, mas o que é? É fruto de quê? De um trabalho. Então toda colheita aponta para um trabalho, né? Não existe colheita sem trabalho. Se tem colheita é porque tem trabalho. Diga comigo: trabalho. Então tem trabalho. Toda colheita ela aponta para um trabalho. E aí eu quero aqui
destacar aqui duas situações de trabalho, né? Para a gente entrar aqui no tema aqui de Juízes capítulo 6. Duas situações de trabalho, né? O trabalho do homem, né? O profissional, com técnica, com conhecimento, com experiência. Duas situações de trabalho. Existe um trabalho que é o homem profissional, a técnica, o conhecimento, a estratégia, e podemos dizer que, colocar aí como fosse a força do braço, né? O trabalho pela força do braço, né? O trabalho do homem, né? E esse trabalho, ele é bom, ele funciona. É um trabalho que tem, né, profissional, com técnica, com conhecimento, e ele estuda, ele se esforça, ele funciona. Porém, esse trabalho, ele tem uma margem, né, de fracasso. Ele tem uma margem de dar errado. Tem essa margem. Pode ser que ele dê errado. Existe essa margem. Então, esse é um tipo de trabalho, né? Trabalho na força do braço, ali, do conhecimento, da estratégia, e por fim. E existe o trabalho que é abençoado por Deus. Amém? O trabalho que você está debaixo de uma bênção, né? Da bênção do Senhor. E esse trabalho, a margem dele é zero, né? De dar errado. A margem de dar errado é zero. Ele vai dar certo, porque você está sendo abençoado pelo Senhor. Existe uma bênção sobre as mãos que vão trabalhar, né? Então, esse trabalho tem uma margem que é zero. O exemplo que eu tenho aqui na Bíblia é de Pedro. Não coloquei o texto aqui, mas você conhece, né? A pescaria de Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não é isso? Com experiência, não foi? Com a técnica, com conhecimento, com esforço, com estratégia, porque era noite, era profissional da pesca, mas tem uma margem que pode ser que dê errado. É bom, esse trabalho dá certo, mas pode ser que dê errado. E aí a Bíblia fala que Pedro não pegou nada, porque pode ser que dê errado. E aí depois Pedro recebe o quê? Uma palavra, uma bênção de Jesus, né? Vai, Pedro, vai pescar em alto mar. E aí você vai ver que existe dois tipos de trabalho, né? Eu estou destacando aqui duas formas de trabalhar, né? O trabalho na força do braço e o trabalho debaixo de uma bênção. Quem está entendendo, diga amém. Salmo 127, põe para mim, Jéssica, não é o texto, não, eu queria ler esse salmo, ele é muito bom. Salmo 127 diz lá, sobre se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. E aí diz sobre os filhos depois, inútil será para você levantar de cedo e dormir à tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. E aí ele fala da prosperidade. E os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Então o Salmo 127 fala de uma prosperidade, né, que vai alcançar a geração, que vai alcançar a vida dos seus filhos, vão ser bênção, vão ser uma flecha polida, vão ir adiante, né, porque você está debaixo de uma bênção. Se o Senhor não edificar a casa, meu irmão, então é o Senhor que edifica, é a bênção do Senhor que edifica. Então, todo princípio de Deus aponta para uma bênção. E quando você rejeita o princípio, você rejeita a bênção, como se estivesse dizendo, né, tentando do seu jeito. E às vezes não é de forma consciente, não é que você talvez, não concordo com isso, não é uma forma consciente, é inconsciente. Todo princípio de Deus, ele aponta para uma bênção. Quando você cumpre um princípio, automaticamente, inconsciente, você já está pensando na bênção, não é isso, William? Quando você cumpre um princípio, é a bênção, vai ter uma bênção, inconscientemente. Mas quando você rejeita esse princípio, inconscientemente, você também está dizendo que eu não vou fazer do meu jeito mesmo, deixa a bênção um pouco para lá, eu vou continuar, vou fazer com a minha força, eu vou fazer do meu jeito. Então, todo o princípio de Deus, ele aponta, né, para uma bênção. Se você rejeita ele, você está rejeitando a bênção. Agora, por outro lado, a tua fidelidade, ela atrai a bênção do Eterno sobre a sua vida. Quando você é fiel, quando você cumpre o princípio, né, ela vai atrair a bênção do Senhor. Ela vai atrair, a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Então, hoje, nessa manhã, eu queria que você, que é crente, levantasse a sua mão direita, que eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, né? Você é a pessoa que tem sido fiel, você é a pessoa que vai ser abençoada por Deus, né? A bênção de Deus não vai somente te perseguir, mas ela vai te alcançar, e nada e nem ninguém vai poder impedir, vai ser inevitável ser tu uma bênção, vai ser abençoada aqui na terra em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, por favor, dê um aplauso em nome de Jesus.
Aleluia. Então a gente está, hoje nessa manhã, né, texto, Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1, eu vou ler aqui até o versículo 6, depois eu quero ler o 11 e o 12. Então vamos lá, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. E acampavam-se à terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E eles subiram, trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aí eu queria ler lá o versículo 11, Jéssica, põe para mim, e o versículo 12 depois. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abierita, né, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Aí o versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, né? O Senhor é contigo, Gideão. Então nós temos aqui um texto, né, de Juízes, capítulo 6, nós lemos aqui um pouco da história, e ela relata sobre Gideão, né? A Bíblia fala sobre a situação do povo de Israel, né, o povo que se afastou de Deus, no período de 7 anos, foi oprimido, saqueado pelo inimigo. A Bíblia fala que ele semeava, mas quando chegava o tempo da colheita, o inimigo descia como gafanhoto sobre a sua colheita e suas criações. Então a Bíblia fala aqui, Juízes, que você leu comigo, 6, ela conta ali o relato, a história, como que estava a situação econômica de Israel. Né, o povo, imagine só a igreja, 7 anos, William, trabalhando. E quando chegava o tempo da colheita, quando chegava o tempo de colher, vinha ali os medianitas, vinha ali os moabitas e consumiam. A Bíblia fala que eles eram numerosos como gafanhoto, e não tinham como impedir. Então era um trabalho que não se via muito resultado. Esse é o histórico de Juízes, capítulo 6. Eles plantavam, mas quando chegava para colher, eles não colhiam. E aí você leu o versículo 11 comigo lá, o versículo 12, fala de Gideão, não é isso, pastor Jeremias? Gideão, ele recebeu um chamado, né, através de um anjo que apareceu para Gideão, e a partir daquele chamado ali, o anjo, ele anuncia para Gideão que Gideão ia ser o libertador. E aí você vê que o Gideão, nesse versículo 11, 12, ele estava malhando trigo no lagar, não é isso? Malhava o trigo no local errado, né, onde era para ser pisada as uvas, ele malhava o trigo. E de certa forma dava certo isso, estava dando certo, porque Gideão ele plantava, as pessoas plantavam, e aí vinham os medianitas, roubavam a sua colheita. Então ele teve uma estratégia, ele teve uma ideia, Gideão, e ele se esforçou para aquilo ali. Ele falou, não vou deixar, não vou permitir, essa porção aqui é minha, essa porção aqui eles não vão roubar. Aí Gideão pegava o quê? Em vez de malhar o trigo na eira onde era para ser malhado, porque era um campo aberto, deveria ser malhado, mas ficava vulnerável para ser saqueado. Então o Gideão falou, vou malhar onde malha a uva, que é um lugar mais reservado, mas escondido, ali não vão pegar nada, ali vai ser a minha porção. Então de certa forma estava dando certo. Gideão conseguia fazer a colheita da sua porção, a sua parte, a parte do seu sustento, ele conseguia fazer. Estava dando certo pela sua estratégia, pelo seu conhecimento. Aí aparece um anjo para Gideão e fala, Gideão, você vai libertar, vai vencer o inimigo. Então a partir dali, a gente vai ver no versículo 11 e 12, que o anjo ele aparece para ele, e agora o anjo anuncia que ele vai vencer os inimigos,
E a partir dali, então, vai poder fazer uma colheita na porção de Deus. A partir dali, que o anjo fala, você vai vencer o inimigo, os inimigos vão ser derrotados. Então, o Gideão já vai poder, o povo vai começar a fazer uma colheita, não na sua porção, mas na porção de Deus, que é o tema da mensagem dessa manhã, né? Uma colheita na medida de Deus, na porção de Deus, né? Então, o Gideão, ele conseguia fazer a sua colheita na sua força, na sua porção, mas quando o anjo anuncia que ele vai vencer o inimigo, ele fala, agora a colheita vai ser integral, agora a colheita vai ser na porção de Deus, não vai ser mais segundo a força do meu braço. Então, nessa manhã, igreja, debaixo desse tema, diante do fracasso, das frustrações, daquilo que você tentou com a sua força, então essa palavra tem um propósito de gerar uma expectativa e uma colheita na porção de Deus, na parte de Deus. O propósito dessa mensagem hoje, nessa manhã, é de você receber, você fazer uma colheita, não segundo a sua força, não segundo a sua porção, mas segundo a porção de Deus, segundo a parte de Deus. Deus, Ele tem algo que vai mais além do que o seu pensamento, vai mais além do que a sua expectativa. Então, hoje, nessa manhã, essa palavra tem esse propósito, de que você tem direito, né, de alcançar, de ter uma colheita, não na sua porção, mas na porção, na parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, eu queria trazer aqui bem rapidinho, dois entendimentos sobre essa colheita na porção de Deus. E a primeira coisa que eu entendo é que a porção de Deus não é igual à minha. Diga comigo, a porção de Deus não é igual à minha. Então a porção de Deus ela não é igual à minha. Gideão tinha uma porção da colheita segundo a sua capacidade, e essa porção não era igual a de Deus. Gideão tinha a porção dele, ele conseguia malhar o trigo no lagar ali, opa, essa aqui é minha, essa porção é minha, essa aqui eles não vão roubar, e aquela ali era a porção dele, mas a porção de Gideão não era igual à porção de Deus, porque Deus tinha a colheita inteira para Gideão, vai vencer os inimigos, vai poder colher tudo Gideão, não vai ser somente esse bocado para o sustento, para matar a fome, vai ser algo que vai suprir. Então a porção de Deus não é igual à nossa porção. Eu tenho um exemplo da viúva de Serepta, onde Elias bate na porta da casa da viúva lá e pede um bocado, e a viúva faz o quê? Ela apresenta para Elias, profeta, eu estou falando de Elias agora, ela apresenta para Elias a porção que ela tinha. Ela não estava mentindo, ela estava falando o que ela tinha. Olha o que eu tenho aqui, a minha porção, a minha parte que eu tenho aqui, esse bocado aqui, eu vou comer, eu e meu filho, e daqui a pouco vão morrer, porque não tem mais. Então ela apresentou para o profeta a porção dela, a parte dela. E aí o profeta faz o quê? Apresenta a parte que Deus tinha para ela. Não vai faltar nada na sua casa, não vai haver fome, porque se você fizer conforme eu estou falando, vai haver prosperidade. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, vai suprir toda a sua necessidade. Não vai haver miséria nessa casa. Então ela apresenta a porção dela e o profeta apresenta a porção de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos entender, que a porção de Deus não é igual à nossa porção, não é a mesma porção. Isaías 55, verso 8, é muito conhecido, que fala, os meus caminhos não são, não é isso, os seus caminhos? E os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Aí ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são meus caminhos, meus pensamentos são mais altos. Então, quando a gente vê Isaías 55, lá, o profeta, ele usou uma medida, igreja. Ele não falou assim, que os pensamentos de Deus eram mais altos como as montanhas, ou como as nuvens estão pairando, não era. Ele usou a medida mais alta que tinha. Os pensamentos de Deus são mais altos, assim como os céus são mais altos que a terra. Ele usou os céus, como que é distante, como que é grande, como que está além o pensamento de Deus em relação ao nosso pensamento. Isaías 55, 8. Então a palavra profética é colheita, e essa colheita vai ser na porção de Deus. Joel diz que Deus vai repreender o cortador, o migrador, e as nossas eiras vão se encher de trigo, e não vai faltar azeite. A palavra profética é essa. A porção sua talvez com certeza não condiz com a porção de Deus. Deus tem uma porção para você que vai além do seu pensamento, vai além da sua expectativa. Deus, quando lá no contexto de Joel, vinha o cortador, viu o migrador, Deus, o cortador, o migrador vai ser cancelado e as eiras vão se encher de trigo.
Os lagares vão ser cheios de vinho, vai ter azeite, não vai faltar nada. Essa era a porção de Deus para o povo. Então hoje nessa manhã, igreja, eu queria que você tivesse esse entendimento de que a porção de Deus não é a sua porção. O tema desse dia que Deus tem colocado, a palavra profética é de colheita. E é uma colheita não segundo a sua parte, mas segundo a parte de Deus. Uma colheita que não vai ser baseada no seu esforço, na sua sabedoria, mas uma colheita que vai ser baseada no favor de Deus na sua direção, onde você vai ter uma porção que não é a sua porção, mas é a porção, né, de Deus, segundo a palavra de Deus. E esse é o primeiro entendimento, que a porção de Deus não é igual à sua porção, a parte de Deus não é. A trena de Deus, ela mede diferente da sua trena, é outra medida, é outra coisa, é diferente. Então a gente vai ver aqui, a Bíblia ainda fala que o ouvido, né, não ouviu, os olhos não viu, aquilo que Deus preparou, não chegou no coração do homem, aquilo que Deus preparou. Vocês estão entendendo? E a Bíblia continua dizendo que quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos, né, os pensamentos de Deus em relação a nós. Então, a expectativa hoje, nessa manhã, é que existe uma porção, uma colheita para você, que não é segundo a sua porção, mas é segundo a porção de Deus, em nome de Jesus. E o segundo entendimento, é só 2 entendimentos. A porção, diga comigo, a porção de Deus está atrelada, diga, com a bênção. Então, Juízes capítulo 6, é o que nós estamos lendo aqui. Eles estavam na terra boa, plantavam no lugar certo, do jeito certo, estava tudo certo. Deus falou, vou colocar vocês numa terra boa, numa terra que manda leite, numa terra que manda mel, tudo que plantar ali vai nascer. E eles eram agricultores, sabiam plantar do jeito certo, no tempo certo, colhia no tempo certo, plantava na estação certa, a terra era boa, estava tudo certo, não estava? O que faltava ali? A bênção. Só estava faltando a bênção. Plantavam, semeavam, trabalhavam, durante o período de 7 anos, eles não viam o resultado. Vinham os medianitas, vinham os amalequitas ali e saqueavam. Pegava tudo que eles tinham, porque eles tinham todos os recursos, todas as estratégias, estava tudo certo. Só uma coisa que estava faltando, né? Uma coisa simples, a bênção do Senhor. Eles não estavam debaixo da bênção. Eles faziam aquilo que era mal, se desviaram do caminho do Senhor. E ainda que eles faziam o que era certo, da maneira certa, com todo o jeito certo, no lugar certo, na hora certa, não estava dando certo. Faltava a bênção do Senhor. Então a bênção, ela faz parte do propósito de Deus na sua vida. Diga assim para o irmão que está do seu lado, dentro do propósito de Deus na sua vida. Diga para ele, está incluído a bênção. Então, dentro do propósito de Deus na sua vida está incluída a bênção. Deus tem um propósito na sua vida. Existe um propósito na sua vida da parte de Deus, e dentro desse propósito está incluída a bênção. Deus não tem um propósito de te amaldiçoar. Deus não tem um propósito para que você dê errado. Ele tem dentro do propósito de Deus está incluída a bênção, não vai sair. A bênção está ali dentro do propósito de Deus, faz parte, né, do propósito de Deus na sua vida. Gênesis, o exemplo que eu tenho aqui, Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus fez uma reunião, não foi isso, pastor Jeremias? E ele disse lá, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Cláudio. Ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Uau! Ali era completo, ali tinha tudo, ali era o top, a imagem e a semelhança, não faltava nada para o homem. Está pronto para tudo, está pronto para governar, está pronto para fazer qualquer coisa. A imagem e a semelhança de Deus, diante da reunião que eles fizeram no céu. Aí o versículo 28, põe para mim, Jéssica. Gênesis 1, 28. Diz assim, ó, e Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, depois de Deus fazer o homem, segundo a sua imagem e a semelhança, de o homem parecer que já está completo, de não faltar mais nada para o homem, faltava algo ainda, a bênção do Senhor. Abençoou, pois, Deus o homem. Então, a bênção ela é essencial, igreja. A bênção não pode faltar. A colheita na porção de Deus é o entendimento, o segundo entendimento. Ela está atrelada à bênção do Senhor, né? A bênção não é algo que
corriqueiro, é algo que é essencial, que precisa ter. Então, trazendo para a igreja, isso aqui, eu disse em Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança, não faltava nenhum nada, mas ainda faltava algo, faltava bem, não estava completo. Deus falou, agora vamos abençoar, agora está completa a obra, ele abençoou o homem. Então, trazendo para a igreja, por mais capacidade, conhecimento, recursos que a igreja tem nos dias de hoje, ainda somos necessitados da bênção do Senhor. A igreja tem muito recurso, né? Eu não sei se tem igreja, como é que fala, moderna, né? Ou igreja antiga, não sei. Eu sei que Cristo vai buscar a sua igreja, a sua noiva, não falou se é moderna, se é antiga. Mas a igreja nos dias de hoje, ela está muito capacitada, ela tem muito conhecimento, tem muito recurso, igreja. A meninada aí tem um tal de LGBT que fala, LGBT faz tudo, se quiser a ministração, é LGBT, né? Chat GPT, ministração para o domingo. Apareceu lá, recurso. Uau! E nós temos internet, nós temos um monte de coisa, nós temos luz, iluminação, temos estudo para poder falar, temos um monte de série de cursos, e coach para lá e coach para cá, recursos. Mas a igreja ainda é necessitada da bênção do Senhor. Não adianta todo o recurso, toda a capacidade. Nós necessitamos da bênção do Senhor. Por mais recursos que a igreja tem, por mais capacidade, por mais conhecimento, somos necessitados da bênção do Senhor. É necessário que Deus abençoe a sua igreja. É necessário. É uma necessidade de ser abençoado. Depois de um homem ser igual a Deus, ser a imagem e semelhança, Deus não está completo, está faltando alguma coisa. Então Jesus vai vir buscar uma noiva, e a noiva dele é a noiva que é abençoada pelo Senhor, a noiva que está debaixo da bênção do Senhor. Então a igreja tem essa necessidade, né, da bênção do Senhor. Eu tenho um exemplo aqui, Números 23, põe para mim, Jéssica, 23, versículo 8, que fala da bênção do Senhor, e o profeta Balaão, profeta Balaão, recebeu dinheiro, que coisa, né? Recebeu dinheiro para poder profetizar contra Israel. E aí fizeram todo ali um ritual, fizeram um momento ali de sacrifício, de um altar, de oferta, e Balaão falou assim, agora espera um pouquinho aí, porque eu vou ali ver com Deus o que é que Deus tem para esse povo, e aí eu vou profetizar. Eles subiram no monte, e nesse monte eles avistavam todo Israel. E o propósito do inimigo era o quê? Pagar o profeta para amaldiçoar. Amaldiçoa esse povo. Fala que esse povo vai perder. Fala que esse povo vai ser derrotado. Fala que esse povo vai ser subjugado. Libera uma palavra negativa na direção desse povo. E ele faz um ritual, faz oferta, faz sacrifício. Aí Balaão fala, agora eu vou me retirar e vou ali ver com Deus qual que vai ser a palavra que eu vou lançar. E ele fala, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Essa foi a palavra do profeta. Não posso amaldiçoar quem é abençoado. Não tem como. E ele faz mais uma vez para ver se Deus falava outra coisa. E Deus fala, que ele não é filho do homem, para que minta. E aí Deus começa a liberar palavras proféticas de bênção na direção, através do profeta que foi pago para poder amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar quem foi abençoado. Então, você que está aqui hoje nessa manhã, nós como igreja, nós somos um povo abençoado de Deus. Amém? Você é aquele que está debaixo da bênção. Você é aquele que foi chamado para ser abençoado. Lá no seu trabalho, na sua escola, a Bíblia fala que é no campo, na cidade. Onde você entrar, onde você colocar a planta dos pés, ali você vai ser abençoado. Essa é a vontade de Deus, isso faz parte do propósito de Deus na sua direção. Então, a igreja, o crente, não tem o direito de fazer pouco caso da bênção, como se não tivesse valor. E aí eu queria ler mais um texto que estou quase concluindo, de Gálatas 3, Gálatas 3, Jéssica, põe para mim, vamos ler. Eu disse que a igreja, o crente, não tem direito, né, de banalizar, de fazer pouca coisa da bênção do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente expor diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês, foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem aperfeiçoar pelo esforço próprio. Eu disse, 3, versículo 13, Jéssica, para a gente importar mais.
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeireiro. Então Cristo ele se fez maldito. Então isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então o crente, a igreja não tem direito. Não temos direito de fazer pouco caso da bênção. Foi pago um preço, foi feito um sacrifício. Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para que eu pudesse ser abençoado. E eu não posso deixar a bênção qualquer coisa para lá. Pode ser que eu seja... Não posso. Não posso fazer pouco caso da bênção. A bênção tem que fazer parte da minha vida, da minha fé. Né? Cristo ele morreu na cruz, foi pago um preço. Ele se fez maldito. A Bíblia fala que ele se esvaziou dele mesmo, não é isso? Sendo ele Deus, né? Sendo ele Deus, se esvaziou dele, tomou a forma, se humilhou. E a Bíblia fala que Deus exaltou ele sobre todo nome, não é isso? E todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Mas ele se fez maldito, maldito, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Porque está escrito, todo aquele que é pendurado no madeireiro, todo aquele que morre na cruz é maldito, é amaldiçoado. E ele se fez maldito ali, para que a bênção de Abraão pudesse chegar até a minha vida. Amém? Então hoje nessa manhã, igreja, a igreja, o crente, não tem o direito de fazer pouco caso da bênção, como se não tivesse valor. E aí a conclusão aqui é que possa haver uma conversão da nossa parte, que nós podemos voltar para o Senhor. Eu quero concluir essa palavra, essa mensagem aqui, porque Juízes capítulo 6, a Bíblia começa dizendo no versículo 1 que o povo fez o que era mal diante aos olhos do Senhor. O povo se desviou do princípio, o povo se desviou da presença, da vontade de Deus. E o que é que aconteceu? Trabalhavam e não colhiam. Não colhiam. Era um saqueado, era roubado. Então eu queria concluir nessa manhã aqui para que possa haver uma conversão, para que nós possamos voltar para o caminho do Senhor. Existe uma colheita e existe uma porção que não é minha, é porção de Deus na minha direção. Mas para isso eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Eu não posso caminhar, eu não posso cumprir meu propósito sem a bênção do Senhor. Eu não posso, igreja. Eu não posso subir aqui, eu não posso cumprir a vontade de Deus sem estar debaixo da bênção do Senhor. Vai ser dar murro em ponta de faca, não é isso? Vai ser enxugar gelo, não vai dar resultado nenhum. Então eu preciso da bênção do Senhor sobre a minha vida, eu preciso caminhar debaixo da bênção. Quão preciosa é a bênção do Senhor, como que faz a diferença a bênção do Senhor. Você pode ter recursos, estudos, pode ter a ciência, pode ter o que você quiser, mas existe uma margem de dar errado, existe uma margem que pode fracassar. A noite inteira um profissional habilitado, capacitado, não pegou nada, por quê? Porque tem uma margem, pode ser que fracasse, mas debaixo da palavra, da bênção do Senhor vai dar certo. E hoje nessa manhã eu já queria convidar a igreja, né, a se colocar de pé nessa manhã. Eu queria, dentro dessa palavra, declarar sobre a sua vida que existe uma colheita sim, e essa colheita não vai ser feita na força do seu braço, do seu entendimento. A força do braço de Gideão, ele conseguiu esconder uma porção, ele conseguiu esconder um bocado ali que talvez matava a sua fome. Mas Deus estava dizendo, vai ser uma colheita integral, vai ser 100%. Não vai ser só esse bocado é seu, mas existe uma porção que é minha, existe uma parte que é minha, e a minha parte não é a mesma parte que a sua, a minha parte é elevada, a minha parte está acima da sua parte. Hoje nessa manhã eu queria orar pela sua vida, eu queria que você fizesse assim com as mãos. As mãos, ela representa o trabalho. Ela representa uma ação. Talvez você tenha agido, talvez você tenha trabalhado. 7 anos o povo trabalhava, plantava e era saqueado. As mãos, ela representa que você é a pessoa que trabalha. E as mãos erguidas hoje nessa manhã, as mãos levantadas assim, dessa forma, eu declaro que essas mãos são as mãos que são abençoadas pelo Senhor. As mãos que não estão fora da bênção, é a mão que tem sido fiel aqui na terra, é a mão que vai prosperar aqui na terra. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa manhã, Senhor. Coloca, Senhor, a tua igreja diante do Senhor, Pai. Meu Deus, assim como nós estamos fazendo esse ato profético nessa manhã, Senhor,
Declarando, Senhor, que as nossas mãos, Senhor, ela vai prosperar, não segundo a força do nosso braço, não segundo o nosso grande esforço, não segundo a nossa grande sabedoria, Senhor, mas ela vai prosperar porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser abençoados no campo, na cidade, Senhor. E eu oro hoje nessa manhã, meu Deus, declarando que a tua igreja, Pai, é a igreja que vai prosperar, Senhor, aqui na terra. A tua igreja é a igreja abençoada, Senhor, aqui na terra, Pai. Assim como aconteceu lá em Joel, Senhor, que vinha o gafanhoto, que vinha a largata, que vinha o purgão, Senhor, e que comia toda a colheita, mas um dia o Senhor repreendeu, Pai, o devorador. Hoje eu oro, Senhor, para que possa ser repreendido, Senhor, o devorador, Senhor, na direção do teu servo, Senhor. Hoje eu oro, Senhor, para que possa haver recursos, Senhor, na direção do teu servo, Pai. Hoje eu oro, Senhor, para que, declarando que vai haver riqueza, que vai haver prosperidade, Senhor, que a bênção do Senhor, Pai, está sobre, Senhor, essas mãos, Pai. Eu oro, Senhor, nessa manhã, Pai, declarando a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, por favor, dê um aplauso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você ainda louvasse ao Senhor nessa manhã e declarasse essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Eu vou dizer algo para você aqui bem rápido, não está no script não, mas vou dizer bem rapidinho aqui. Deus, Ele chamou você, Ele está de olho na sua casa, Ele está de olho na sua geração, está de olho nos seus filhos, nos seus discípulos, as pessoas que estão à sua volta. Deus vai fazer um grande mover, Deus vai abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Intua esse louvor hoje nessa manhã, declarando que você é aquele que faz parte da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz.
se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante. É em ti, é por ti, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Que o Senhor levante o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a shalom. Que o Senhor te dê a bênção dEle sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que nós possamos caminhar debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Jacó, ele foi um homem que lutou com o anjo, porque ele queria ser abençoado. E muitas vezes nós
não fazemos caso da bênção do Senhor. Que nós não sejamos esses que desprezam a bênção como foi Esaú, que trocou a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Mas que nós venhamos ser como Jacó, que lutou para poder ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, o seu trabalho, o seu empreendimento, o seu negócio, a sua empresa. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado. Não vai ser somente pela sua sabedoria, mas vai ser pela bênção do Senhor. E você vai prosperar e você vai entender. Esse não é o evangelho da prosperidade. Esse é o evangelho da bênção. Deus abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos nosso aviso? Só domingo que vem nós vamos ter culto, o ano já está encerrando, o gás já está acabando e Deus está dando mais gás em nome de Jesus. E você vai poder estar aqui domingo que vem, é isso? O último domingo, o culto, né? E vai ter o culto da virada, nós vai estar se organizando depois. Amém? Somente isso, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar dia 1º e dia 2 de janeiro. O pastor trabalha, viu, gente? Eu e pastorzada que trabalha, né? Dia 1º e dia 2 de janeiro nós vamos estar lá em Extrema. Ela vai ministrar dia 1º, eu vou ministrar dia 2. E quem quiser estar indo, amém. Né? A gente vai sair daqui tarde na virada, né? Mas dia 1º nós vamos estar lá. E dia 2 também nós vamos estar lá. Então a igreja está convidada também. A gente vai estar ministrando lá em Extrema. Eles fazem um projeto lá de 12 ministração em janeiro. E eu e a pastora fomos convocados para estar levando a palavra. Então a igreja está convocada. Se tiver alguém também que quiser ir, em nome de Jesus, possa também estar indo, se organizando. Somente isso, né? Amém? Levante a mão que recebe, a mão que toma posse. Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, na sua presença, para declarar, Senhor, que nós somos aqueles que estamos necessitados, Senhor, da sua bênção. Nós somos aqueles que não vamos desprezar a sua bênção, mas nós desejamos, nós ansiamos, Senhor, pela sua bênção. Nós sabemos que a sua bênção é o motivo pelo qual nós vamos prosperar, Senhor, aqui na terra. Eu oro hoje nessa manhã, meu Deus, crendo que eu estou diante de pessoas abençoadas, Senhor. Uma família, Senhor, abençoada, Pai. Os filhos não vão ser da maldição, a aliança não vai ser da maldição, vai ser bênção. Aliança é uma abençoada, filho abençoado, finança abençoada, saúde abençoada, Pai. Vai haver prosperidade. Até os animais, Senhor, vão ser abençoados, Senhor, na nossa casa, Pai. Eu oro hoje nessa manhã, Pai, declarando a tua bênção, Senhor, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja. Amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Em alta voz direi a todo